Então, vamos conversar hoje, pessoal. Então, se sintam bem à vontade para poder interagir ali pelo chat. É um bate-papo, uma conversa gostosa. Não vamos pensar nesse tema palestra, mas vamos pensar numa troca de informações onde a gente possa conversar um pouquinho sobre o que nós, profissionais da saúde, estamos encontrando, né? Nos nossos consultórios, nos nossos estúdios, nas clínicas, o que a gente encontra e até o que a gente está passando hoje. Problemas relacionados ao Covid, né? Que sequelas são essas? Que sequelas emocionais que elas estão deixando? As sequelas físicas, as debilidades com o corpo, todos nós vemos isso de uma forma, né, a olho nu. Mas e a parte emocional, onde a gente não consegue ver, onde isso fica internamente? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente falar, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a psicóloga Sagriele, trabalho com psicologia clínica há 14 anos já. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que eu vou explicar para vocês, para quem não conhece, que é uma linha de tratamento onde a gente pode estar dando um suporte emocional para o seu paciente no consultório. E também sou especialista em avaliação psicológica, né? A gente precisa saber fazer uma boa avaliação, saber bem fazer um psicodiagnóstico para poder estar auxiliando quem busca a gente da melhor forma. Bom, sem mais apresentações, vamos ao nosso tema. Falando sobre sequelas, a gente não tem como não lembrar sobre o início da pandemia, né? O que se instalou no início da pandemia? Pode passar, Léo. O que se instalou no início da pandemia com todas as pessoas? Um medo, uma ansiedade, crises de pânico, um isolamento e tentar entrar nessa nova adaptação, se é que isso é uma adaptação. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas situações que surgiram no início da pandemia antes da gente falar sobre as sequelas, né? E aí cada um vai poder lembrar como que foi isso para você e como que isso está sendo atualmente. Se instalou um medo de algo que teoricamente seria 15 dias, e esses 15 dias se prolongaram até os dias atuais. E esse medo gerou uma ansiedade, gerou crise de pânico, gerou isolamento, gerou adaptação, vai todo mundo para casa. E como fica a parte emocional frente a tudo isso? Por que esse medo se instala? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O medo só se instala como base principal porque a gente não sabe o que está por vir pela frente. E aí a nossa mente começa a imaginar coisas, começa a gerar uma preocupação com o futuro, uma crise de ansiedade, um pânico, e por aí, né, vocês podem fazer uma retrospectiva de como vocês foram se sentindo no início voltados a isso. Após isso, muitas pessoas desenvolveram o Covid-19, pegaram o Covid-19 e se curaram. E aí começou a surgir estudos voltados para isso. O que esses estudos falaram para nós, né? Pode passar ali para mim, por gentileza. Eles falaram que 1/5 dos pacientes da Covid-19, eles desenvolvem transtornos mentais. E o que seriam esses transtornos mentais, né? Quando a gente fala o nome transtorno mental, gera às vezes, puxa, será que eu estou com um problema grave? São aqueles que a gente citou lá no início. Ansiedade, depressão, crise de pânico, né? Esses transtornos mentais, nessas pessoas, acabam desenvolvendo outros problemas voltados a isso. Então, as pessoas que tiveram a doença, elas tiveram mais riscos de serem diagnosticadas com depressão e ansiedade, segundo uma fonte de um jornal que saiu a notícia recentemente. Eles fizeram essa pesquisa no ano passado. Então, é muita gente, se a gente para pensar, 1/5 das pessoas que pegaram Covid desenvolvem depressão ou ansiedade, ou elas têm critérios significativos para desenvolver isso. E aí a gente vai falar um pouquinho do que é essa ansiedade, quais são os sintomas frente a tudo isso. Pode passar, por gentileza.
Nos 3 primeiros meses, após a pessoa testar positivo para o COVID, cada uma das pessoas fez um estudo, ela desenvolveu o transtorno psicológico dentro da depressão e da ansiedade, e essa porcentagem chegou ali a 18%, segundo uma universidade de Oxford. Então, nos 3 primeiros meses, depois que a gente está falando inicialmente das pessoas que se recuperaram do Covid, aquelas que não chegaram a ser hospitalizadas, aquelas que ficaram em casa em isolamento. Depois dos 3 primeiros meses, né, os 3 primeiros meses, eles mostram que o isolamento, a falta de contato com as pessoas, as coisas que a sua mente começa a criar em relação a isso, né, pode desenvolver transtornos de ansiedade, até mesmo depressão. Não sei se tem alguém aqui que já pegou, se alguém já teve alguém na família, ou até mesmo acabou atendendo, mas se você parar para conversar, perguntar para a pessoa que se curou, o que você sentiu no início, né? Senti muito medo de contaminar outras pessoas, medo de passar para minha família, medo de não estar aqui, medo de sofrer. Você escuta muito a palavra medo. E esse medo vem de tudo que a gente acaba observando, né? Das informações, das notícias e até mesmo do que a nossa mente vai produzindo em relação à ansiedade. Às vezes, você entrou uma pessoa no seu estúdio, no seu consultório, e passa-se um tempo depois, essa pessoa manda uma mensagem para você falando que ela está com Covid. O que você começa a fazer? O que sua mente começa a produzir? Sintomas. Sintomas que chamamos de doenças psicossomáticas. Muitas vezes você não foi contaminado por aquela pessoa, mas você já começa a sentir dor de cabeça, você começa a procurar o aparelhinho de oxigenação para ver como é que está a sua oxigenação, você já começa a responder aquele estímulo daquela ligação, aquele estímulo daquela notícia na televisão. Então, independente de você você ter contraído a doença ou não, a sua mente já começa a produzir dentro de tudo isso. E tudo isso que a gente está falando aqui significa que a nossa mente, ela tem uma força poderosa, né? Tanto para atrair coisas boas, como para não atrair coisas boas, né? Relacionado a isso que a gente está falando. Então, a gente precisa aprender a filtrar o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. E dentro disso, vamos passar um pouquinho para os atendimentos que nós prestamos, os serviços que prestamos para as pessoas. Quando entra um aluno para vocês, ou entra um paciente no consultório, a primeira posição que eu, profissional, preciso tomar é qual? É observá-lo, é entender como que essa pessoa está chegando, né? O que essa pessoa está trazendo junto com ela? O que a mente dela está mostrando para a gente? Será que ela está presente na aula que ela está tendo comigo? Será que ela está presente nesse contato aqui? Muitas vezes ela não está, ela está pensando em outras coisas. Então, eu preciso aprender a observar para poder ajudar ele, né? Porque eu estou falando isso? Às vezes a pessoa está lá eufórica com alguma situação envolvendo uma preocupação com um parente ou uma preocupação com ela mesma, e aí ela não consegue focar ali. E ela pode se machucar, ela pode se lesionar, ela pode não fazer o exercício da forma adequada, ou ela pode cair numa desistência em não fazer mais as atividades e começar a arrumar desculpa para não ir, porque não está sendo prazeroso para ela estar ali, porque a mente dela não está ali. Então, a gente precisa aprender a observar e, às vezes, ouvir. Ele precisa conversar com você, ele precisa falar o que está acontecendo com ele antes mesmo de a gente começar uma aula, começar um atendimento. Então, hoje, eu vejo que as pessoas elas são muito carentes de falar, de conversar, de ter essa empatia, né? De trazer o outro para o presente. Então, isso é fundamental a gente observar quando a gente tem contato com alguma pessoa que vem nos procurar, vem procurar o nosso serviço. Bom, vamos passar ali um pouquinho para falar das doenças psicopatológicas que podem surgir junto com o COVID.
Transtorno de estresse pós-traumático, que eu já vou explicar para vocês o que é. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC. Transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico e depressão. Então, os estudos recentes falam que essas cinco doenças, elas podem surgir junto com o COVID ou após o COVID. Quem já teve essas doenças, ou quem tem essas doenças e contrai o vírus, o que acontece? Potencializa. Potencializa muito. E aí vocês vão entender por que potencializa, que eu vou explicar resumidamente o que é cada doença dessa. O que é como o nome já diz, um transtorno de estresse pós-traumático, né? Se a gente parar para lembrar, e de algum filme que a gente possa ter visto da guerra, vocês vão ver que os soldados, depois que eles voltam da guerra, eles voltam para o seu ambiente, para suas casas, eles não conseguem estar, como eu estava falando anteriormente, com a mente ali. Ele não consegue vivenciar o prazer de estar com a família novamente, de estar saudável. Então, ele tenta estar ali, mas ele não consegue. A mente dele fica pensando na guerra, ele começa a escutar barulho, ele começa a escutar vozes, e aí começa a desenvolver um estresse pós-traumático, começa a vir flashes na cabeça dele do que aconteceu. Existem vários filmes que mostram e relatam isso, históricos das pessoas pós-guerra tentar voltar para um convívio social. Não consegue, precisa de tratamento psicológico e precisa de medicação para poder se adaptar à rotina normalmente. Pensando nisso, como que ficam as pessoas que pegam o COVID ou que perderam um ente querido? Elas começam a desenvolver esse estresse pós-traumático também. Ela se recupera e aí ela pensa, puxa, vou sair na rua, e se eu pegar de novo? Foi tão sofrido, e se eu passo para o meu pai? E se eu passo para minha mãe? E se eu passo para o meu marido? E se eu perco alguém? E aí a mente dela começa a trabalhar igual uma panela de pressão, sabe? Começa a pressionar, pressionar, pressionar e entra um monte de pensamento ali. E aí começam a vir as reações físicas. A mão começa a suar, o coração começa a apertar, ela sente uma tensão muscular, ela começa a sentir as coisas novamente. Faz o exame e está tudo bem, ela não tem COVID. Então, precisa de um apoio psicológico voltado a isso. Transtorno de estresse pós-traumático, ele desenvolve em pessoas que passaram por eventos estressantes e não conseguiram cognitivamente superar aquela situação. O transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, que acredito que muita gente já tenha ouvido falar, porque ele estava como um assunto da atualidade nos últimos anos, a pessoa começa a desenvolver comportamentos repetitivos e ela também começa a desenvolver pensamentos repetitivos através de gatilhos mentais que desencadeiam isso dentro dela. Então, já pode-se entender, passei por uma situação de COVID, perdi uma pessoa e começo a imaginar, ter pensamentos obsessivos e que isso vai acontecer de novo, porque as pessoas se sentem muito vulneráveis, nós nos sentimos muito vulneráveis, né? Penso se estou usando a máscara direito, se não estou usando a máscara direito, se eu vou sair, se eu não vou me contaminar. No início da pandemia, as pessoas tinham medo de ir ao mercado e trazer o vírus para casa. Hoje isso está um pouco mais, entre aspas, equilibrado, mas ainda tem essa preocupação exacerbada. E com razão, mas a gente precisa sempre trazer a nossa mente para o presente. Transtorno de ansiedade generalizada não é eu me sentir ansioso para assistir a palestra, eu me sentir ansioso para um evento que eu vou, mas sim uma ansiedade onde ela perde a qualidade de vida e aí a gente não consegue mais se desenvolver. E aquelas reações físicas que eu falei agora há pouco, ela também se torna presente em todos esses transtornos que estão descritos aqui. Crises de pânico. O que seria uma crise de pânico? Muito parecido, os hospitais sempre recebem pessoas acreditando que estão infartando, porque a crise de pânico, ela é muito parecida os sintomas com pessoas que estão infartando.
Você vai para o hospital, você está com muita dor no peito, seu braço começa a formigar, e aí chega lá, faz os exames e não tem nada. Por quê? Por um nível de estresse de coisas que estão ali carregadas na sua mente e você não consegue viver, não consegue pensar em outras coisas, e como o coração começa a apertar, a primeira coisa que você imagina é que você está infartando. E aí essas crises de pânico, elas vêm de uma forma, que eu sempre escuto no consultório os pacientes falando, ela vem do nada. Ela não vem do nada. São pequenos gatilhos mentais que muitas vezes inconscientes vão ativando situações, e quando dá aquele boom, desenvolve no corpo e o corpo começa a se manifestar. Depressão. O que seria a depressão, né? Depressão também é um assunto que está na atualidade, todo mundo fala sobre depressão, e depressão não é só se sentir triste. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é aquela pessoa que só fica deitada na cama, triste, chorando, não quer comer. Não, a depressão dá muita irritabilidade, a depressão dá perda de memória, a depressão, ela desenvolve, como as outras também, uma falta de qualidade nas suas atividades rotineiras, né? Então, olha quantas coisas, quantas sequelas emocionais elas vêm em volta, né, dessa doença, onde a gente para pensar, puxa, a pessoa está com problema respiratório, está com problema de locomoção após o Covid, né? A gente pensa na parte física, mas a parte emocional, ela vem com uma bagagem avassaladora. E essa bagagem avassaladora, quando ela retorna às atividades, ela encontra quem? Os profissionais, aonde ela está tentando se desenvolver. Se eu identificar que essa pessoa precisa de um auxílio, de uma ajuda, porque alguma dessas coisas que a Sagre falou hoje aqui, eu identifico no comportamento dele quando eu estou atendendo, eu preciso só conversar, ter empatia, trazer ele para o presente, fazer ele pensar sobre aquilo, abrir a possibilidade da pessoa buscar um tratamento, né? Porque se existe um preconceito em buscar um tratamento para isso, porque a pessoa não reconhece isso como uma dificuldade. E aí, do outro lado, ela vai encontrar você, profissional da saúde, que pode estar auxiliando ela frente a tudo isso. Bom, vamos passar ali um pouquinho para o próximo slide, para a gente dar uma continuidade em falar no desenvolvimento dessa doença. Bom, vamos ler ali juntos. Considera-se que o COVID, que o coronavírus, poderia induzir sequelas psicológicas através da infecção viral diretamente no sistema nervoso central. Então, veja como tudo está envolvido ao nosso cérebro e à nossa mente, né? O sistema nervoso central é o que ele comanda tudo no nosso corpo, né? Ele comanda a nossa fala, ele comanda o nosso movimento, ele comanda os nossos pensamentos, e tudo isso vão desenvolvendo fatores estressantes em conjunto com o isolamento social. Junto com esse isolamento social, vem o que a nossa colega anterior falou, em relação ao distúrbio do sono, insônias, medos novamente, preocupações excessivas com o futuro, como que eu vou conseguir retomar as minhas atividades? Será que algum dia essas atividades vão ser retomadas? Essa nova variante que está chegando, será que vai ser dessa forma? Será que vai ser da outra forma? Então, sempre está pensando lá na frente, nunca está pensando no agora, né? Se a pessoa parar para observar o agora, estão passando várias coisas na frente dela e ela não consegue estar presente naquele momento que estão passando. E aí essa previsão do futuro é sempre de uma forma catastrófica, sempre de uma forma com desgaste emocional muito grande. E o que causa esse desgaste emocional? Causa um desequilíbrio na parte psíquica do indivíduo, né? Na parte da conexão da mente dele com o dia a dia, com os fatores que possam estar surgindo naquele momento. Às vezes o seu filho está crescendo, você não consegue observar, às vezes está acontecendo uma coisa maravilhosa ali na sua casa e você não consegue saborear isso. Você fica só dentro daquele medo de contrair de novo e naquele ruminar de pensamentos que ficam dentro da nossa mente.
volto a falar de novo, a gente se sente muito vulnerável pós esse Covid, né? E a gente chama isso de síndrome pós-Covid. E essa síndrome pós-Covid acaba gerando todo esse desgaste emocional. Quando se perde entes queridos voltados devido à doença, o desenvolvimento dessas doenças, ele vem de uma forma muito mais avassaladora. Por quê? Porque a gente está falando de luto, está falando de perda, está falando de não ter mais a convivência com essa pessoa, e aí isso precisa realmente de um acompanhamento, de uma ajuda, né, de uma escuta ativa, tanto nossa, de psicólogos, quanto de outros profissionais que estão voltados a estar trabalhando com pessoas que desenvolveram ou que passaram por essa perda inabalável. Bom, vamos passar ali para o próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, e aí que entram todos os profissionais para estar acompanhando, voltado a isso. O que eu vejo que é fundamental e o que tem aparecido muito no meu consultório? Nós sabemos que pessoas que têm uma crise de ansiedade, que têm todos aquelas outros critérios significativos para desenvolver aquelas doenças, para ela voltar para uma atividade normal, ela precisa ter 3 tratamentos básicos ali, um acompanhamento psicológico para ela poder falar, para ela poder se ouvir, ela poder trabalhar dentro de tudo isso. A linha que eu trabalho, que é a cognitiva comportamental, ela vai ensinar o paciente de algo que se chama psicoeducação. Ele vai trazer o paciente para olhar para dentro da sua mente através de exercícios dinâmicos, flexibilizar esse comportamento não saudável, trazendo os sentimentos e os pensamentos para o presente e aprender a modificar tudo isso. Dependendo do caso, precisa de um acompanhamento psiquiátrico para poder estar tomando medicações para ajudar aos seus neurotransmissores a produzirem novamente aquilo que você perdeu. Então, a medicação ela é fundamental, em alguns casos, entrar também junto com isso. E a atividade física. Uma pessoa que pratica e tem o hábito de se movimentar, de criar uma rotina de atividade física onde ela sinta um prazer, ela vai estar produzindo ali dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que são os hormônios do bem-estar, os hormônios do prazer. Então, trazer o meu cliente, o meu paciente para a atividade física, onde entram vocês aqui, tornar essa atividade física mais saudável emocionalmente para ele também, e não só pensando na parte, né, do culto ao corpo, mas sim do culto à mente, aonde eu possa estar trabalhando dentro disso. Então, a atividade física é fundamental pós o tratamento do COVID, pensando na parte emocional. A parte emocional é o que comanda tudo. Então, é fundamental a atividade física dentro disso. Estou quase estourando meu tempo ali, mas vou falar mais um pouquinho rapidinho. A síndrome pós-Covid se manifesta da forma intensa, desencadeando gatilhos emocionais, os quais necessitam de um acompanhamento profissional para a reabilitação emocional desse indivíduo. O que seria essa reabilitação emocional desse indivíduo? Bom, como a gente falou ali, é fundamental que a pessoa tenha essas atividades voltadas a entrar de novo dentro disso. Opa! Estão me ouvindo? Acho que cortou. Dá para me ouvir? Se alguém puder dar um oizinho ali. Está ouvindo? Pode continuar. Que deu uma travada aqui. Tá. Bom, então, recapitulando ali o que eu estava falando, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar ali nos comentários. Atividade física, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico e voltar às atividades rotineiras. Fazer coisas simples, né? Uma orientação que eu sempre passo para os meus pacientes, inclusive profissionais, né, onde atendem pessoas, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, eu preciso
dar para o meu paciente sempre precisa sair do meu atendimento, do meu consultório, sempre se sentindo melhor, não só se sentindo melhor fisicamente, mas emocionalmente também. Sempre perguntar para ele, quando ele chega, o que ele está sentindo naquele momento, onde você vai ter uma escuta ativa, e quando ele está indo embora também. O que você sentiu hoje? Como que foi tua aula? Como que foi o nosso desenvolvimento aqui? Né? O que você gostou do que a gente trabalhou? Então, ouvir mais o seu cliente do que entregar para ele um tratamento, uma aula, né? Ouvir a pessoa traz para a pessoa não só uma empatia, mas ele se sente mais acolhido por você. Provavelmente, quando ele tiver algum problema, onde ele sinta um medo por conta do Covid, ou um medo pós-Covid de entrar nessa atividade, ele vai falar, puxa, né, o Leonardo, a Andressa, esse profissional aí é um profissional que me acolhe. As chances dele se desenvolver até de uma forma, uma amizade com você, são muito maiores. Então, a gente está carente disso hoje, está carente de profissionais onde tem um tratamento mais humano dentro disso. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu atendo em Curitiba, o meu consultório ele fica no Batel. Eu atualmente pacientes presenciais e pacientes online. Então, eu vejo que o Covid ele não trouxe só, né, tudo isso que a gente acabou de explanar dentro disso, mas ele trouxe esse novo, né, esse novo que a gente pode chamar assim, esse novo normal, né, essa nova modalidade, ele trouxe muita coisa boa também. Um exemplo disso é essa palestra que a gente está tendo aqui. Quantos profissionais a gente está conhecendo, quantas pessoas têm a oportunidade de poder estar ouvindo gente de fora, gente de outro estado. Então, isso se tornou muito mais acessível. O Covid é uma coisa séria, é uma coisa que causa muitos danos emocionais, danos físicos, mas ele também traz, né, essa oportunidade onde isso se desenvolveu e a gente pode atender pacientes de fora, a gente pode atender, ter uma aula como essa. Então, ele tem a sua parte ruim, mas ele também tem a sua parte, né, podemos dizer assim, não digo positiva, mas eu digo a parte onde ele se torna visível algumas coisas que não eram antes. Então, vamos aprender a olhar também essa situação que a gente está passando com os resultados positivos também que existem dentro disso. Profissionais estão se desenvolvendo, profissionais estão crescendo dentro disso, e a gente vai aprender a se adaptar emocionalmente também e ter equilíbrio dentro de tudo isso. Então, é isso. Queria agradecer a vocês a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre psicologia e falar um pouquinho sobre a saúde mental, onde a gente precisa tanto estar voltado para isso hoje em dia.